Boa tarde, tudo bom, gente? Deixa eu pegar minha água, esqueci. Pronto, peguei. Como é que vocês estão nessa tarde de friozinho, né? Boa tarde, Facebook, tudo bom? Deixa eu chamar umas pessoinhas aqui. Como é que tá por aí? Gente, bora lá. Tudo bom, tudo bom? Gente, agora há pouco foi muito gostoso. Uma moça que começou a me seguir, ela me mandou uma mensagem, foi muito legal. Que ela se identificou com uma história que eu postei nesses dias no Instagram. Bom, pra quem tá chegando por aí, deixa eu... Aqui, pronto. Olá, boa tarde, tudo bom, gente? Terminei de convidar, pronto. Então, foi muito legal. Ela falou, ai, me identifiquei com você e tá com a sua história. Eu postei esses dias lá no... Pra quem não sabe, né, a gente tem um programa de emagrecimento, é um método que eu criei junto com uma Aline. Ela é personal trainer. E eu postei a minha história lá com o emagrecimento, né? E é muito gostoso ver que as pessoas se identificam e procuram essa ajuda, né? Porque tem como a gente mudar, né, gente, do que a gente tá hoje. Tem como a gente mudar o nosso pensamento, as nossas dores, os nossos medos. Ó, tudo enrolado aqui, tá vendo? A gente não precisa ficar para sempre, né? Assim, na dor, na sofrência, né? Então vamos lá. Boa tarde para quem chegou aí. Tudo bom, Suzana, Meire, Carla, Gabi, República Urbana, não sei quem é, mas boa tarde. Larissa, a Thaís, tudo bom com vocês, gente? Ivanete. Então é isso. Então hoje eu vou contar um pouquinho para vocês. Estão me ouvindo bem? Estão me vendo tá direitinho? Só me dá um ok. Então hoje eu vou contar para vocês, eu convido vocês para conhecerem. Eu criei um método que eu dei o nome de Mulher Plena, né? Então é um método que eu criei. Por quê? Eu vou explicar o porquê para vocês, né? Porque eu precisei desse cuidado e desse olhar. Então eu criei uma forma de cuidar de mulheres que tá ok, obrigada, meninas lindas. Né, Gabi? De ficar linda, poderosa, de conseguir, de conquistar o que a gente quer, né? E então eu vou contar para vocês o que é esse método, o que eu Boa tarde, é prima. Ah, é prima da Suzana? Que legal! Então estamos em família. Sejam bem-vindas. A Carol chegou aí. Legal. Então é isso, gente. Então sejam bem-vindas. Então, bora começar, né? Eu quero contar um pouquinho, então, por que eu criei esse método. O porquê que eu, Tainara, criei um método para cuidar de quais mulheres, né? Quando eu contei um pouquinho para vocês, para quem me acompanha, mas o meu maior sonho era ser mãe, certo? Então, desde sempre, eu dizia para minha mãe, quando eu crescer, eu vou casar e vou ter filho. Então, o meu sonho não era nem casar, era o filho, né? O foco era em ser mãe. Eu sempre quis, sempre gostei. Gente, mas é tudo família aqui? Que legal! Ai, gente, vocês são demais. Todo mundo conhece uma outra, não dá nem pra fofocar. Até parece que eu fofoco, né? Mas tá bom. Então vamos lá. Então, o meu maior sonho era ser mãe.
E aí eu passei por vários obstáculos, né? Quando eu casei, eu já tinha alguns problemas de saúde, enfrentava alguns problemas de saúde, tanto emocional quanto física, e aqui já tinha afetado também a minha saúde mental. Então eu estava depressiva, com dores pelo corpo todo, sem vontade de nada, né? Uau, todo mundo ser plena. Então eu passei por várias coisas. E eu tinha o sonho de ser mãe. Então, um momento da minha vida, eu cuidei da minha saúde, dos meus problemas físicos, né? E comecei a encontrar ali uma fagulha de esperança de conquistar o meu sonho de ser mãe. Eu comecei em um momento da minha vida a identificar que, pera, eu tenho todos esses problemas, mas eu posso ainda passar por isso e alcançar o que eu desejo, alcançar o meu sonho. E naquele momento foi como se eu tivesse pulado numa cama elástica e saído um buraco negro que eu vivia, né? E conseguir enxergar o mundo, esperança, vida de novo dentro de mim, né? Hoje eu aprendi que que eu conseguia era colocar a minha energia de vida para fora e seguir diante dos meus sonhos, né? Seguir em frente. E aí eu consegui, gente, engravidar, né? Eu consegui, depois de cuidar de mim, de encontrar as terapias alternativas, como eu contei para vocês semana passada, de começar a estudar e de me encontrar como profissional, é isso que eu quero ser terapeuta, é aqui que eu vou realizar a minha missão de vida, de cuidar de pessoas, eu consegui engravidar. Então eu consegui ali tá pertinho do meu sonho, né? Eu falo que é meu pacotinho. Hoje o meu pacotinho tem 2 anos e dois. Ela é do mês 4, 2 anos e 2 meses, quase 3, né? Pesa 16 quilos, então é um pacotinho bem pesado. É um pacotinho muito fofo que eu adoro morder e apertar. E depois que eu tive a Laura, chama Laura, tá, gente? Meu pacotinho, pra quem não conhece. E depois que eu tive a Laura, foi a grande. Eu acho que foi a grande questão, eu acho, da minha vida mesmo. Foi a grande diferença. Foi um choque de realidade, porque ali eu identifiquei que era o meu grande sonho e que era um grande desafio também. Então, ao mesmo tempo que eu quis muito, passou a ser um grande desafio. Passou a ser a grande ponte, vamos dizer. Sabe quando a gente está num caminho, a gente quer chegar a um lugar e a gente tem que atravessar uma grande ponte, né? Uma estrada muito longa. E eu me deparei com essa ponte. Até me emociono em pensar nisso. Ah, que legal! Ai, é lindo esse nome, né? Maravilhoso. Então, quando eu me deparei com essa grande estrada, né? Eu falei assim, nossa, e agora? É mais difícil do que eu imaginava. É um sonho muito grande. E para esse sonho, ele ser um conto de fadas, né? Não é fácil. O que eu vou fazer com isso? E aí, né, gente, vem aquela questão de não, eu tenho que ser perfeita, eu tenho que dar conta de tudo, ela tem que ter o melhor cuidado, a melhor educação, ela tem que ter a melhor parte de mim, eu tenho que dar tudo de mim para ela, e aí eu tenho que dar conta de casa também, porque não, eu sou perfeita, eu sou a Mulher Maravilha, então eu tenho que dar o meu melhor de mim para cuidar da casa. A casa tem que estar arrumada, tem que estar limpa, não pode ter brinquedo espalhado, roupa dela tem que estar limpa, perfeita e cheirosa. Ela tem que ser aquele bebê lindo, maravilhoso, todo enfeitadinho. O meu marido tem que chegar e ver a casa em ordem, e eu tenho que dar conta disso também. E tá, eu decidi dar uma pausa na minha vida profissional, mas tá, mas não é tanta pausa assim. Eu também não posso. Gente, nesse momento, eu entrei em parafusos, em colapso.
E eu não conseguia. O que mais me tocou, o que mais mexeu comigo nesse momento, nesse colapso que eu entrei, foi eu não vivia momentos simples com prazer mais. Então a Laura chorava, era um bebê, né, que tinha suas necessidades e precisavam ser atendidas por mim, que era a mãe dela, que desejei ela. Mas eu não conseguia viver aqueles momentos de ai, que neném lindo, ai, vou deitar na cama e só ficar olhando para ela e ficar achando graça do sorrisinho dela. Eu não conseguia viver esses momentos mais. Porque esses momentos não cabiam dentro de tanta exigência que eu tinha comigo mesma. Eu acordava de manhã e, tipo, tomava aquele banho muito rápido, que era, se eu não tomar agora, eu não tomo nunca mais, né? Tipo, sabe esses banhos assim? Quem é mãe aí sabe. E daquele jeito eu ficava o dia todo. E olhe lá se eu conseguia tomar banho, né? Então, assim, a comida era minha mãe que fazia até um tempo, porque depois a minha mãe, ela viajou, ela não esteve mais. Tipo, se eu não cuidasse da minha alimentação no final de semana, que era onde meu marido tava, eu ia comer qualquer coisa. Se eu não arrumasse o cabelo no momento que ele estava, eu ia ficar com aquele cabelo daquele jeito o resto do dia. E eu acabei esquecendo de tudo isso. Eu acabei esquecendo de passar pelo espelho da minha casa e falar, poxa, tem uma pessoa aqui que precisa ser cuidada. E se eu deixar de ser tão exigente aqui e ali e simplesmente fazendo o máximo que eu posso, não com tanta exigência, eu vou dar conta de me cuidar também. Eu comecei a olhar que se eu não parasse um pouco para respirar, nada do que eu estava fazendo ia ser feito certo, ser feito bom, com qualidade, e eu não ia estar realizando o meu sonho, que era ser mãe e ter uma filha. Eu percebi que se eu não parasse um pouquinho e vivesse um dia de cada vez e um momento de cada vez, eu ia perder muita coisa na minha vida. E hoje eu entendo que o que eu estava perdendo era essa plenitude, essa entrega, esse entregar-se para o momento. Esse entregar-se para, deixa minha filha rir, eu rir com ela. Esse momento de, pera, deixa eu me entregar a esse curto período de tempo que eu tô sentada no sofá, sem criança, sem choro, olhando para a cara do meu marido. Deixa eu parar e respirar e viver esse tempo entregue para um almoço, para um fazer a minha comida. Se eu não parasse para respirar e olhasse, poxa, eu preciso olhar para mim e viver esse momento que eu estou vivendo, esse meu sonho. Então eu precisava olhar para a estrada. Mamãe saiu de cena e surgiu uma linda mulher. Mais ou menos isso. Mais ou menos completamente isso, né? Então, a minha mãe, eu tenho esse exemplo de mãe na minha vida, que é uma das coisas que também é um dos meus porquês, digamos assim. Gente, eu falo disso toda emocionada, tá? Se eu chorar aqui, é eu mesmo, eu sou assim, eu choro. A gente, por uma questão cultural e por uma questão de repetição de comportamento, a gente acaba depositando algumas coisas na mãe, no marido, no filho, muitas vezes. Então, às vezes, um olhar para mim como mulher, não, deixa que meu marido olha para mim como mulher e cuida de mim. Não, minha mãe tem que vir cuidar de mim, deixa eu depositar isso nela. Quando a gente para e fala, não, eu preciso olhar para mim. Semana passada eu fiz uma live, quem não assistiu, tiver a oportunidade, volte no meu feed e assista, sobre a criança interior. Existe dentro da gente uma criança que ela precisa ser olhada, precisa ser vista e cuidada. Mas quem tem que olhar, ver e cuidar somos nós mesmas, né? Numa situação onde eu me torno mãe, eu preciso me doar 100% até um ponto da minha vida.
Mas essa mulher que tem dentro de mim também precisa, essa criança que tem aqui também precisa ser vista e cuidada. Então eu parei naquele momento e falei, peraí. Eu lembro, gente, que foi exatamente no momento assim, era mais ou menos, a Laura tinha mais ou menos uns 35 dias, ou seja, um pouquinho mais de um mês que ela tinha nascido. E eu tive problema no seio, ele rachou para amamentar. Então, assim, gente, foi uma fase que eu falo que eu vou dar curso de amamentação qualquer hora, porque eu passei por uma tamanha dificuldade nesses 35 dias que eu conheci o banco de leite, conheci todas as mulheres do banco de leite, conheci uma consultora de amamentação, assisti, eu acho que eu zerei todos os vídeos que tinha de amamentação no YouTube, liguei para todas as mulheres da família. Fiz todas as dicas e orientações que existe. Tomei sol, passei casca de banana, passei lanolina, que mais? De tudo um pouco, gente, de verdade, porque foi uma fase muito difícil. E nos 35, de verdade, foi exatamente nos 35 dias da Laura. Eu me emociono de me lembrar desse dia. A gente estava de madrugada e a Laura chorava de um lado porque queria mamar e eu chorava do outro lado porque tinha dor e porque eu queria dar de mamar para ela. Fazia parte do meu sonho de mãe amamentar. Então era de madrugada e eu dei o mamar para ela, era cerca de 3 horas da manhã, mais ou menos, desse jeito, chorando. Eu de um lado, ela do outro, o meu marido perdido. Parecia uma barata tonta, coitado. Ele ia voltar a trabalhar com 40 dias. Ele pegava a Laura e saía andar uma volta para eu me acalmar e conseguir colocá-la no peito. E eu terminei de dar mamar para ela. Foi o momento que eu parei, que eu falei para vocês. Nesse momento eu parei e falei... Do jeito que tá, não dá pra ficar. Eu preciso fazer alguma coisa pra mudar. Eu quero amamentar. Eu quero curtir a minha filha. Eu preciso me cuidar. Preciso cuidar do meu marido e da minha casa. O que eu vou fazer agora? E eu lembro que eu dei mamar pra ela e não dormi mais. E qual foi a decisão que eu tomei? Uma das coisas que me falavam era, Tainara, tira ela do peito e dá mamadeira. E pra mim, era tipo a última opção da lista, né? A última... Se tinha uma lista de 10 coisas, essa era a 11ª. Eu falei, hoje eu vou, assim que abrir a farmácia, eu vou comprar uma mamadeira pra Laura. E durante 2 dias eu vou tirar leite e dar pra ela. Durante esses 2 dias eu vou cuidar de mim, vou cuidar dos meus seios e vou tentar de novo. Eu lembro que dali 2 dias, era um domingo, gente, era domingo. Na terça-feira eu tinha retorno com eu não lembro o nome desse setor, mas era o banco de leite da Soban. Pode ser que vocês conheçam. Era a enfermeira responsável pela amamentação da Soban. Então eu tinha retorno com ela na terça-feira, às 3 horas da tarde. Eu falei, então eu decidi. Falei, se eu terça-feira, lá no consultório, eu conseguir amamentar, beleza, eu volto. Senão, a Laura vai passar a mamar na mamadeira. E nem que eu tenha que tirar o leite até eu aguentar. Gente, de verdade, aquele momento mudou a minha vida. A Laura, então, hoje tem 2 anos e quase 3 meses. Então, faz 2 anos e 1 mês que eu tomei essa decisão. Que eu parei e respirei. E foi a melhor coisa que eu fiz em toda a minha vida, eu acho. Foi esse parar e respirar. E olhar para mim. E tomar essa decisão por mim. E aí o que passava pela minha cabeça? Foi muito engraçado. E eu acho que contar essa parte para vocês é o grande porquê do método Mulher Plena. Eu me olhei e falei, poxa, 35 dias. Daqui 5 dias meu marido volta a trabalhar. Ele não vai estar aqui mais para me ajudar durante o dia.
não dá pra ser, do jeito que tá, não dá. Eu vou entrar em depressão pós-parto, porque eu já conhecia, já, né, era da minha área de terapia, já ouvi falar porque era mãe, e aí tem todo aquele papo materno, aquela troca de experiências. Tive um exemplo na família de depressão pós-parto. Então era um dos meus maiores medos. Eu lembro ainda que eu falava pro meu marido, falava, você tem que ver se eu não tô entrando em depressão, pelo amor de Deus, cuida desse lado, cuida dessa parte, porque eu tinha esse receio, né, esse exemplo. E aí a minha mãe não vai estar aqui daqui um mês. Peraí, não dá pra ficar desse jeito, eu preciso mudar. Então eu não ia ter o meu marido e a minha mãe não ia estar mais aqui do meu lado, como ela estava naqueles dias, né? Me auxiliando, me ajudando na alimentação. Eu lembro que a minha mãe chegava em casa com potinhos de marmita de sopa para eu comer. Porque ainda meu marido tava, mas de vez em quando não dava para eu fazer. Então ela, nossa, meu congelador, gente, era o máximo de estoque de sopa. Então eu fazia aquelas, mas não era sopa de doente, não, era sopa de porreta, assim, sabe? Tinha de tudo dentro da sopa. Então, entende que naquele momento, se a Tainara não parasse e olhasse para quem tava aqui dentro, eu não sei como é que eu estaria hoje, né, gente? Eu não sei como é que a Laura estaria hoje. E foi muito engraçado que uma das moças do banco de leite, ela virou para mim e falou, mãe, se você precisar chorar um pouquinho, põe a Laura no berço e vai chorar fora. E eu achava um absurdo. Ela, como assim? Vou deixar minha filha pra eu ir chorar? E foi outra situação que também fez toda a diferença. Porque às vezes a gente, mãe, naquele momento, tá tão cansada, tá tão esgotada fisicamente e emocionalmente, que a gente não consegue parar esse tempo de respirar e decidir o que a gente vai fazer. Então, naquele momento, eu amamentei às 3 e pouco da madrugada, a Laura dormiu, eu fiquei matutando, mas foi um tempo que eu tive para olhar para a situação. E eu lembro que a farmácia ali no Retiro, ela abria às 6 da manhã, era 6h15. Eu estava na farmácia comprando a mamadeira, gente. Foi muito legal. E eu ainda cheguei na farmácia, eu não sabia comprar, né, mamadeira. Liguei pra minha mãe, 6 horas da manhã. Falei, que mamadeira eu compro? Cheguei ela não respondia, obviamente, porque era 6 horas da manhã, ela estava dormindo, né? Aí eu entrei na farmácia e bati maior papo com a mulher sobre tudo que estava acontecendo. Ela, não, peraí que eu tive um filho e a melhor mamadeira que eu testei é essa, leva essa. Gente, eu queria abraçar aquela mulher. Foi muito engraçado. E deu super certo. Durante esses 2 dias, então, a Laura mamou na mamadeira. Ela não teve dificuldade nenhuma de pegar a mamadeira. A primeira chupada dela foi embora. E eu falei, pronto. Ela não teve dificuldade de pegar a mamadeira. Então tá tudo bem. Então durante esses dias a gente vai sobreviver. Então, durante os 2 dias, eu cuidei do peito, cuidei de mim, por quê? Ela não chorava mais para amamentar e eu não chorava mais para dar o peito, gente. Então, assim, por base, era 20 minutos por amamentação que eu ganhei durante esses 2 dias. Porque antes eram 20 minutos que eu chorava, que ela esguelava e que eu sentia aquela coisa de pôr a Laura no peito. Então, além dos 20 minutos, eu ganhei uma leveza, uma paz, assim, naquele momento, que fez eu passar por aquilo, eu e a Laura. E aí, na terça-feira, que eu falei pra vocês que eu tinha um retorno lá com a moça da amamentação, gente, eu amamentei ela, foi a primeira vez. Calma aí, deixa eu respirar aqui. Foi a primeira vez que eu tive prazer junto com a Laura. Foi a primeira vez que eu senti a plenitude de ser mãe. Por quê? Foi a primeira vez que ela mamou o mamar completo. Eu sabia o que eu estava fazendo, sabia que estava fazendo certo e estava tudo bem. Então eu chorei naquela amamentação, mas chorei de felicidade, de alívio,
de plenitude. Eu me entreguei para ela de uma forma que até aquele momento eu não tinha me entregado como mãe. Porque estava tudo bem. Sabe o que eu falo para vocês? Está tudo bem e vai passar. Eu aprendi isso. Para mim serviu. Então foi muito, muito bom para mim aquela experiência. Aqueles 2 dias mudaram a minha vida. A partir dali, então, eu realizei o meu sonho. Eu acredito que naquele dia, o meu sonho de ser mãe e de estar com a minha filha, eu comecei a me olhar. Então, olha para vocês terem noção de como algumas coisas. Hoje de manhã eu ainda falei com uma das mulheres do emagrecimento. Coisas pequenas começaram a transformar os meus dias. Então, eu tomava banho à noite. Eu consegui começar a tomar um banho durante o dia. Meu marido voltou a trabalhar, então, a partir daí. E o que eu fazia? Eu tinha momentos do dia que estava tudo bem com a Laura. Então, eu colocava ela para brincar naquelas cadeirinhas de balanço e ela ficava me assistindo tomar banho. E, gente, deu certo. Foi tudo bem. Eu comecei a falar, eu preciso de um banho em tal período do dia para eu passar a noite. Porque chegava 8 horas da noite, gente, qual mulher não tá acabada 8 horas da noite? E aí, alguma coisa simples pode te dar uma carregada de energia para você finalizar a noite. Para mim, um banho às 6, 7 horas fazia toda a diferença para eu cuidar da Laura. No final do dia e madrugada fora. Então, eu comecei a aprender a me dar esses momentos durante o dia. Então, eu abria mão de cuidar da casa à noite, por exemplo. Eu não ficava me preocupando com a louça. Poxa, a louça se lava no dia seguinte. Então, a louça de tarde para noite ficava lá na pia. E, gente, a louça ficava lá até o outro dia. Ai, ela não saía andando. E ela ficava me esperando, linda, maravilhosa, assim, toda lá. Esperando até o dia. A louça dormia tranquilamente. E aí eu conseguia me dar um tempo, me cuidar um pouco, cuidar de quem estava dentro de mim, para eu estar plena, completa e me entregar para Laura durante a noite, porque ela precisava de mim. Afinal de contas, eu a quis. Eu precisava suprir as necessidades dela, de uma criança, de um bebê que precisava de colo. E de verdade, a partir dali, eu comecei a buscar. Nossa, não é só comigo que acontece isso. Nossa, acontece isso com todas as mulheres. E eu já sabia, já tinha tentado ajudar algumas mulheres, já tinha escutado histórias da minha família e da minha mãe, e não tinha passado por tudo aquilo de forma tão real, de forma tão de verdade, sabe? Beleza, passou então. Quando a Laura tinha mais ou menos uns 10 meses, eu falei, agora eu vou voltar a trabalhar. E aqui veio outro exemplo de tipo, eu comecei a me dividir de novo, a não estar completa no meu papel de mãe. Eu achava que se eu fosse trabalhar, eu estaria deixando de exercer a minha maternidade. E de novo, veio aqui uma outra fase muito difícil para mim. E foi nesse momento que eu comecei a olhar assim, eu preciso de ajuda e provavelmente outras mulheres precisam de ajuda, né? Gente, vocês estão me acompanhando? Vocês estão se identificando com alguma coisa? Tá? Tipo, nossa, Tainara, passei por isso. Só coloca pra mim se vocês estão me acompanhando, se tá fazendo sentido. Se eu tô falando muito rápido ou tá bom. Eu quero construir só para vocês uma linha de raciocínio do tipo, nossa, ela passou por isso que ela ajuda mulheres, né? Eu falo muito isso, às vezes a gente tá dentro de uma tempestade e a gente não consegue enxergar o caminho. A gente não sabe para onde a gente pode ir, né? Se a gente pode
se para a direita tá livre ou se para a esquerda tá livre, ou se eu posso só parar e deixar a tempestade passar, ou se eu tenho que correr, a gente fica presa dentro da tempestade, né? Só estou vendo a minha história no espelho. Total, me identificando com tudo. Perfeito. E é muito legal que só a gente passando, que a gente consegue mostrar para outra pessoa, ó, faz diferente, faz assim. Então, quando a gente tá na tempestade, a gente precisa se dar ao luxo de ouvir o que as pessoas estão falando, né? Uma das decisões mais, assim, bem tomadas, digamos, da minha vida foi exatamente a questão de ouvir opiniões. A Lu, é verdade, né, Lu? A Lu tava lá um pouquinho comigo. A Lu me viu grávida, né, Lu? E quando eu ganhei a Laura. Então ela acompanhou um pouquinho isso. Inclusive, você me ajudou alguma indicação, né, né, Lu? Não foi? Gente, eu cheguei aí num. O que ele é? É homeopata, Lu? Eu acho que é. E ele me passou uns negócios pra eu tomar, uns negócios horríveis. Sabe aquelas gotinhas? É homeopata ou naturólogo, uma coisa assim. Umas gotinhas pra eu tomar, pra cicatrizar o peito. Gente, eu fiz de tudo um pouco. Eu só precisava dar um tempo pra mim, entende? Isso, é. Foi a Lu mesmo, é verdade. Ai, que legal que você tá aí. Isso mesmo. Foi um veterinário homeopata, gente. Aí o meu marido falou, mas você vai? Eu falei, eu vou. Se o cara pode me ajudar, bora lá. Então é uma das coisas que eu tomei a decisão. Eu vou ouvir todas as dicas, eu vou ouvir todas as opiniões e depois eu vou ver o que eu vou fazer com isso. Porque às vezes o que o outro tem para me dizer é o que vai mudar na minha vida. Óleo de ozônio, foi isso mesmo. Nossa, é verdade. Ai, não lembrava disso. Eu vou escrever um livro, gente, dessa fase. Porque teve muitas coisas que eu usei. O óleo de ozônio eu usei muito mesmo, é verdade. Então eu ouvia e tentava de tudo. Tudo que me diziam, eu fui e falei: peraí, isso faz sentido? Faz, então vamos fazer. Então, a gente, dentro da tempestade, a gente precisa ouvir. Ai, alguém tá me mandando ir pra direita. Deixa eu ir devagar pra direita, porque às vezes a direita é minha saída. Se eu for e ver que, não, aquela é até uma saída, mas é pior do que ficar aqui, então deixa eu voltar aqui. Aí alguém vai falar, viu? Abaixa um pouquinho que você vai ver o caminho. Aí você vai se abaixar e vai falar, nossa, é verdade, abaixar. E aí você começa a conseguir sair dessa tempestade de uma forma mais leve, tá? Então, coisas pequenas, foi a dica que eu dei para uma das mulheres hoje de manhã. Coisas pequenas como acordar e tomar um banho e arrumar o cabelo, pode fazer você ver o seu dia com mais ânimo, com mais felicidade, com um pouquinho mais de plenitude. Você se cuidar um pouquinho pode fazer com que com quem mora aqui dentro fale, nossa, ela tá se cuidando, ela tá olhando para mim que existo aqui dentro. Deixa eu ajudar ela a seguir a vida em direção dos sonhos dela. E aí a galera que mora aqui vai falar, vamos lá. Vai pegar na sua mão, vai falar, vamos lá realizar. Tá bom, gente? Então é muito interessante ouvir isso. E aí eu passei por essa fase aí de divisão, né, entre mãe e profissional. Então foi outra fase muito desafiadora, muito. Eu tava no trabalho pensando na Laura, eu tava na Laura pensando no trabalho. E foi assim, era como se realmente eu tivesse dividido a partida, assim, como se alguém, né, fizesse assim comigo. Era uma sensação horrorosa. E a minha vida profissional não andava. E foi uma outra fase, a Laura já tinha perto de um ano, uma outra fase difícil com a Laura. Por quê? Eu, de novo, não conseguia viver os momentos de mãe, os momentos profissionais, os momentos como mulher. Eu, de novo, me vi dividida, de novo, eu me vi
longe do que eu era, longe do meu sonho, das minhas realizações e missões de vida, né? Então, novamente, eu passei por essa fase buscando algo que eu não estava encontrando. Só que nessa fase, eu comecei a olhar, falei, pera, a partir daqui, eu preciso buscar uma ajuda porque eu não vou conseguir sozinha. E foi quando eu comecei a estudar. Foi quando eu comecei a perceber que existia coisas que eu precisava entender que aconteciam aqui e aqui. Então eu comecei a estudar. Boa tarde para as meninas que chegaram depois, sejam muito bem-vindas, tá bom? Eu tô falando aqui para vocês sobre o método Mulher Plena que eu criei. O porquê eu criei tudo isso, de onde vem essa minha ideia de como isso é possível, né? Então, eu comecei a estudar. E eu lembro que em novembro, mais ou menos, de 2018, a minha mãe viu um curso e falou, esse curso você devia assistir. E eu falei, mãe, impossível assistir um curso nesse momento. Eu não tenho tempo para fazer nada, tem a Laura, eu tô tentando voltar a trabalhar e tal. Não dá, não rola. Ai, se eu tivesse assistido aquele curso em novembro. Das duas, uma. Ou eu não ia aproveitar mesmo, porque não era o momento ideal, porque eu acredito que as coisas acontecem no momento certo, ou eu teria melhorado antes. A gente nunca vai saber, né? Mas eu comecei a estudar, eu comecei a me aprofundar em... Precisa ter um jeito da gente viver isso melhor. E não ter que ser tão difícil assim como foi comigo. E eu comecei a entender que a gente tem a nossa mente formada lá na infância. Existem necessidades que a gente precisa que sejam supridas e que a gente aprendeu desde a infância. Então eu, Tainara, preciso cuidar da criança que existe dentro de mim, da menina que existe dentro de mim, preciso cuidar da mulher que existe dentro de mim. Por quê? Elas são papéis importantes para eu viver a minha vida, para eu seguir os meus papéis, para eu seguir com as minhas missões, porque senão eu vou ficar com medo de não dar conta, com o medo de sempre estar dividida, com o medo de se eu escolher esse caminho eu vou ter que abandonar o outro, com o medo de que se eu for profissional eu vou ter que abandonar minha filha, eu vou viver sempre o medo de se eu sair e ser uma boa filha, eu vou deixar de ser uma boa esposa. Se eu for uma boa esposa, eu vou ter que abandonar a minha mãe, o meu pai, a minha família. Se eu for uma boa mãe, eu tenho que abandonar todo o resto que eu sou. Quando eu olho para isso, para Tainara, eu começo a perceber que, peraí, não precisa ser assim. Se eu cuidar de mim, dos meus desejos, da minha menina que tem medo de ser abandonada, e da minha mulher, que quer dar conta de tudo, as coisas podem dar certo. Eu posso dar conta de tudo sendo uma menina e uma mulher ao mesmo tempo, cuidando da minha menina e da minha mulher ao mesmo tempo. E aí eu começo a viver os meus recursos de... Peraí que eu preciso comunicar melhor, peraí que eu preciso estar perto das pessoas melhor, peraí que eu preciso um pouco mais de colo da minha filha, de abraçar um pouquinho mais ela, peraí que eu preciso de um tempo para me dedicar e me entregar 100% ao meu trabalho, e aí as coisas começam a fluir. Eu começo... Sim, faz todo sentido. Tudo acontece quando estamos preparados para receber a mudança. Então, eu acredito muito nisso, Lu. Então, a gente também tem que ver isso. Peraí, o que dentro de mim está precisando de cuidado? O que dentro de mim precisa ser suprido com carinho e atenção? Né? Existe parte dentro de mim que quer colo. Só que existe parte de mim que quer uma maquiagem, quer uma roupa linda, maravilhosa. Existe parte de mim que quer, sei lá, tem gente que precisa, por exemplo, de um tempo num joguinho de videogame, num filme, pra a cabeça desligar um pouco. Tá, se eu preciso disso,
E se eu me der isso de presente, a minha vida vai mudar, a minha vida vai ser um pouco mais plena, então eu preciso me dar um tempo de joguinho de videogame, de filme. Vai assistir um pouco de Netflix. Entendeu? Quando a gente começa a entender as nossas necessidades, a gente começa a viver os momentos com plenitude, os momentos entregues, os momentos de forma completa. E é aqui que a gente começa a entender o que é plenitude, o que é ser plena, né? O que é isso, Tainara? O que é o método plena, mulher plena? O método mulher plena é você conseguir ver a sua vida, viver a sua vida de uma forma completa, de uma forma equilibrada. A mulher, ela precisa ser vista como saúde física. Então, eu tenho a minha saúde no sentido de sistema imunológico, de órgãos internos, de corpo, de exercício físico, de beleza, de se olhar no espelho e falar, nossa, tô linda com essa roupa, essa não, peraí que eu preciso emagrecer um pouquinho, peraí que eu preciso cuidar do cabelo, peraí que eu preciso fazer uma sobrancelha, peraí que eu preciso tomar uma vitamina, peraí que eu preciso fazer uma atividade física. É olhar para a mulher no sentido emocional. O que essa mulher tem de necessidade? Ela precisa chorar? Então vamos deixar essa mulher chorar. E às vezes quem não deixa essa mulher chorar é essa mulher mesmo, né? Quantas vezes eu falei pra mim, eu não posso chorar, deixa aqui que eu vou engolir o choro. E quando eu aprendi a colocar a Laura no berço, que ela estava bem, e eu ir para a sala chorar um pouquinho, o meu dia ele se transformava num dia mais leve e possível de eu viver os momentos com ela. Quando eu aprendi a olhar para o meu marido e falar, eu vou chorar assim, e se você não quer, então deixa que eu chore sozinha, o meu casamento passou a ficar mais leve, porque eu não precisava exigir nada dele, era só eu chorar. Quando eu entendo que eu sou uma pessoa que gosta de falar, mas o meu marido é reservado, eu vou procurar outras formas de falar. Eu vou escrever, eu vou ligar para uma amiga, eu vou ligar, mãe, ó, eu preciso falar, me escuta aí. Ou irmã, ó, eu preciso falar, dá para você me ouvir? A gente começa a encontrar formas de suprir essas necessidades emocionais, entendeu? A gente não pode colocar essa dependência do outro. Então, a saúde emocional de uma mulher, ela precisa ser cuidada com carinho, atenção pela mulher. Preciso de uma atenção, contrato, vai lá, paga uma terapia, senta lá para falar. Você precisa ser ouvida? Vai procurar alguém que te ouça, que te dê atenção e que talvez te diga por onde ir para você sair dessa tempestade mais fácil. Essa mulher precisa ser cuidada mentalmente. A mulher precisa aprender a ter o controle de suas emoções, de seus sentimentos, aprender a controlar a forma de se expor, de falar. E aqui entra um pouco, a mulher precisa aprender e a ter o direito de sonhar, de ter os seus desejos, de querer comprar uma roupa nova, de querer fazer uma viagem, de querer uma folga por semana. A gente precisa mostrar para essa mulher, para vocês e para mim, mulher, que tá tudo bem se você quiser uma folga de algumas horas por semana. Tá tudo bem você ter um sonho de vida e voltar a estudar, sabe Deus em qual idade que você tem. Tá tudo bem você querer mudar de profissão porque na verdade é o seu sonho. Tá tudo bem você virar para o seu marido e falar, ó, eu tenho um sonho de tal coisa, vamos em direção a isso? A gente fica presa nesse momento em eu tenho que ser assim, eu tenho que ser daquele jeito, eu tenho que pensar naquela pessoa, eu tenho que fazer aquilo porque é o que a minha mãe queria, eu tenho que ser assim porque senão a minha avó fulano, nananana, eu tenho que ser assim por causa de tal pessoa. Eu tenho que ser isso, eu tenho que ter aquilo, eu tenho que trabalhar fora porque eu tenho que trabalhar fora, porque onde já se viu mulher hoje, nos dias atuais, ficar só em casa?
Tá, mas se é sua vontade ficar em casa cuidando dos seus filhos, por que não? Né? Qual é o impacto social que a sociedade tem na sua vida? Começa a olhar por isso, né? Porque eu costumo dizer que o tenho que ser assim, tenho que, ele vem com um peso imenso e gigante. Será que a gente tem que carregar esse peso mesmo? Né? Aonde é que está determinado que a mulher precisa ser assim e que a mulher tem que carregar esse peso? Não podemos nos punir, temos que deixar fluir. Na verdade, nosso maior erro é colocar expectativas no outro, esperar que o outro supra as necessidades, pois nem sempre o necessário para você é essencial para o outro. Gente, olha que interessante. A gente vem de uma construção social, eu brinco que é uma crença cultural, de que a mulher tem que ser uma caixinha assim, ó, tem que estar dentro de uma forma que a sociedade estipulou há anos atrás. E que a sua avó passou por essa forma, entrou nessa forma, foi colocada nessa forma, a sua avó colocou a sua mãe nessa forma e talvez você queira entrar nessa forma. Às vezes não é nem a mãe que quer colocar a gente na forma. Às vezes é a gente que olha para a forma da mãe, da avó e fala, nossa, eu tenho que entrar aí. Então é muito louco a gente parar para olhar desse jeito. Nossa, é verdade, eu tô querendo ser assim porque eu acho que a minha mãe é assim e eu tenho que ser também. E se é a sua mãe que tá te colocando na forma, olha pra ela e fala, mãe, eu não vou entrar aí, eu tô fazendo a minha forma. Se a senhora entrou, parabéns, legal, obrigada por tudo que você me ensinou, mas a partir de agora eu quero diferente. E às vezes essa escolha é muito mais aqui do que verbalmente. Tá? E aí quando a gente fala de, por exemplo, a gente não pode viver assim, né? A gente não precisa viver assim, e aí nos punir e nos transformar em culpadas. Nós somos seres de energia, eu já falei isso para você. Nós somos energia materializada, um corpite lindinho desse aqui. Igual você, igual cada uma que tá ainda me assistindo. Se eu sou energia, a energia precisa fluir, gente. Vocês já viram energia parada? Quando você chega perto, você toma choque. Você já viu água parada? Quando você chega perto e vira o balde de água, vem uma enxurrada. Se você é uma energia que está se privando, se segurando, se enfiando numa forma, essa energia ela vai explodir em alguma forma. Às vezes é na sua saúde física, às vezes é numa depressão, numa ansiedade, numa crise de pânico. Às vezes é na falta de controle, na falta de saber lidar com a família ou com seus relacionamentos. E às vezes entra aqui a saúde espiritual, que a gente não consegue lidar daí. E a gente pega essa energia de culpa, de autopunição, de peso e joga no nosso Deus. Que o nosso Deus, na verdade, só tá dando pra gente o que a gente quer, o que a gente pede. Então, vamos cuidar dessa energia que nós somos e que nós temos, que é a nossa energia de vida. Vamos fazer essa energia fluir. Vamos começar a desejar a vida com toda essa energia, esse desejo de vida, com essa criança que mora dentro da gente. E aí, o universo, seja lá o que você acredita, em Deus, em qual Deus você acredita, ele vai olhar e vai falar, peraí, aquela ali, eu brinco que ele vai olhar lá da nuvem e vai falar, ó, aquela ali, olha o quanta energia ela tá querendo para a vida dela. Ela tá pedindo mais daquilo. Se a sua energia for positiva, ele vai te dar mais dessa energia positiva. Se essa energia for negativa, ele também vai te dar mais dessa energia negativa. Se a energia é um fluxo e se Deus pode dar as coisas pra gente, então vamos pedir para ele coisas certas. Vamos pedir para que ele nos dê esse entendimento, para que a gente supra nossas necessidades, para que a gente tenha desejo de vida, para que a gente tenha sonhos, para que a gente pegue a nossa família, né, nossos filhos de um lado, nosso marido do outro, nossa profissão, e que a gente siga
um fluxo positivo, um fluxo bom, para que a gente conquiste, para que a gente cresça, para que a gente faça essa energia seguir, fluir, para vir coisas novas, coisas boas. E aqui, gente, a gente entra mais uma parte aí do método Mulher Plena, do que eu acredito, que essa energia ela precisa fluir para frente, precisa fluir para a vida, para o futuro, para realizações e para conquistas. Se a gente fica preso, deixa eu beber uma água que secou aqui. Acho que eu falei demais hoje. Acho que essa energia precisa então fluir para expansão, né? Se eu tenho energia, a casa, ela tem aí uma energia, precisa fluir. Então eu uso a geladeira, tá fluindo. E o que acontece com essa energia que tá na geladeira? Tá gelando os alimentos e os alimentos também têm energia. E aí essa energia dos alimentos vem pra mim. E aí eu consumindo essa energia vai gerar mais energia em mim que eu tenho que gastar em algum lugar. Entende que é um fluxo? E que precisa seguir? Porque daí se eu não como o alimento estraga, vai pro lixo, eu perco aquela energia. Percebe que não está sendo um fluxo certo, um fluxo completo para o futuro, para a expansão e para o crescimento? A nossa vida precisa ser assim. E pode, o melhor de tudo é que tem como ser assim. Porque daí você pode estar aí me ouvindo falando assim, nossa, como ela tá falando tudo isso, mas não consigo ver na minha vida sendo possível isso. Nossa, eu sou realmente muito presa ao que o outro pensa, aos meus impactos sociais, porque tudo que eu fizer vai ter consequências pro outro. E a gente, eu não tô conseguindo entender, encaixar isso na minha vida. E é para isso que o método Mulher Plena foi criado por mim. Para te mostrar que tem como, para te ajudar a ver. É como se fosse um guarda-sol que eu vou levar para você dentro da sua tempestade. E aí a chuva vai parar de cair em cima de você, os raios vão parar de cair em cima de você. E você vai olhar e falar, nossa, nem tá tão longe assim a saída, o futuro. Nem tá tão longe assim de eu ser plena. Eu só preciso dar um passo para frente. Não é nem para direita, nem para esquerda, nem para baixo, nem para trás. É só eu dar um passo. E eu estava com medo. O método Mulher Plena é feito para mulheres exatamente que estão no meio de alguma tempestade e não vivem mais a sua vida. Talvez vivem só no passado, porque no passado eu sei como é que é. Porque eu não tenho medo, porque eu já passei, eu já sei. Eu já sei que se eu ficar presa à minha mãe, tá tudo certo. Eu já sei que se eu fizer tudo que o meu marido quer, vai dar tudo certo. Eu já sei que se eu honrar o que a minha avó falava, vai ficar tudo bem. Mas às vezes esse dar tudo certo e ficar tudo bem não é pra você, mulher. É pros outros. Às vezes, esse vai ficar tudo bem seu e vai dar tudo bem que está acontecendo hoje na sua vida, é só uma forma de você acalmar o seu grande medo de dar um passo para a vida. Às vezes, esse ficar tudo bem, dar tudo certo, é uma desculpa que você dá para sua criança de que, aqui tá bom, tá confortável, porque se a gente der um passo vai acontecer alguma coisa e eu nem sei o que é, e aí eu não vou cuidar de você direito. E aí você fica se dando essa desculpa, você fica se... como é que é a palavra, gente? Tá vendo? Eu tenho essa ainda. A gente fica se privando de nossos sonhos e de seguir e de viver momentos maravilhosos na nossa vida, porque a gente tem medo do futuro. E, gente, no futuro tem coisas fantásticas. Tem coisas maravilhosas. Tem coisas incríveis. No futuro tem felicidade, no futuro tem plenitude, tem dinheiro, tem realização, no futuro
tem casa nova, no futuro tem carro, no futuro tem filhos grandes, no futuro tem tanta coisa no futuro, gente, que exatamente a zona de conforto, eu já leio as mensagens, exatamente, é mais fácil eu ficar dentro da minha tempestade, é zona de conforto, é confortável eu ficar ali presa no meu passado, porque eu já sei como é que foi e como é que vai ser, o futuro eu não sei. Então, o método Mulher Plena vai ajudar você a pegar esse seu medo e criar coragem de dar esse passo. Às vezes a gente fica presa numa energia de medo, de tristeza, porque daí vem, né, gente? Eu tô lá numa zona de conforto que não tá nada bem, que não vai ficar tudo bem. Eu fico ali me enganando, só que ali vem uma tristeza, ali vem uma angústia, ali vem um pouquinho mais de medo. Ali vem um pouquinho mais de desprezo por mim mesmo. Aqui vem um peso de uma mãe, um peso de um pai. E aí eu acabo transferindo o que eu acho que é. O que a minha mãe acha certo, eu transformo o que a minha mãe pensa em um peso pra mim. E aí, ali é que eu não saio dali mesmo, né, gente? Porque se já tá difícil na tempestade eu ver o que tem na minha frente, e eu ainda tô carregando o peso do tenho que, do da minha mãe, do meu pai, e aí do meu marido, aí é que eu não saio da minha zona de conforto mesmo, né? Então, é para isso que eu criei o método Mulher Plena, para te ajudar. Então, eu trago todo o conhecimento, todas as ferramentas que eu aprendi na análise corporal e comportamental, que vai determinar quem é você, quais as suas necessidades, os seus grandes medos, dores e todo o recurso que você tem. Trago a programação neurolinguística para a gente transformar esses pensamentos, essas crenças, esses medos em joias e em recursos para você seguir a sua vida. Porque às vezes a gente tem um grande recurso que eu aprendi na minha vida e não sei usar. E não sei como colocar em prática agora. Às vezes a gente tem um programa instalado na nossa mente, sabe aquele programa do celular que trava o celular, que dá vírus no celular e a gente olha e fala, cara, eu vou te desinstalar, porque se você continuar no meu celular eu vou perder tudo. Aí ou você fica presa, tipo, ah, não, mas é legal, é um joguinho, por exemplo. Ah, mas esse joguinho é legal. Não, mas é ele que tá prejudicando meu celular. Às vezes a gente tem um programa desse aqui, uma ideia, uma crença, uma fala, e a gente precisa de um jeito de reprogramar esse aplicativo, da gente reprogramá-lo ou simplesmente trocá-lo, desinstala e instala um novo. E todo o meu conhecimento com as questões de energia, de emoção, tudo que eu passei na minha vida tem uma carga energética. E essa carga, ela pode prejudicar a minha saúde, tá? Então, gente, esse é o método Mulher Plena. Essa é um pouquinho da minha história, um pouquinho do meu porquê, um pouquinho de como a sua vida pode mudar, tá? Deixa eu ler o que está escrito aqui. Honrar a mãe não é ser obrigado a fazer o que ela fez, viveu, o que ela viveu, é fazer o que ela determina. Exatamente. Às vezes o que para ela deu certo, ela acha que pode impor ou você acha que tem que fazer também. Mas o que deu certo para ela pode ser que não dê para você e tá tudo bem. Faça do seu jeito. Crie a sua forma de vida. Seja você, crie você a sua plenitude. E aqui é muito interessante a gente trazer esse pensamento. Para mim, plenitude é uma coisa, é viver os momentos da minha vida com entrega e com completude. É viver os meus papéis com entrega e completude. É viver a Tainara como um monte de gente aqui dentro de forma completa e plena, entregue a mim mesma. É cuidar de quem mora aqui dentro, da minha menina e da minha mulher. Pra minha mãe, pode ser outra coisa. Então, o que é ser plena para você? O que você quer sendo plena? O que você quer conquistar na sua vida, tá? Honrar a mãe,
descobrir sua plenitude, ser criadora da sua história. Honrar a mãe é diferente do que fazer o que ela manda, do que fazer o que ela fez. Entendeu? É muito legal que eu trago pra vocês também, é que meu tempo de live tá acabando, tá, gente? Então eu vou ter que encerrar e não vou contar essa parte. Vai ficar pra depois. Mas é muito interessante você analisar isso. Gente, vocês têm alguma dúvida? Querem fazer alguma pergunta? Eu acho que eu devo ter aí 1 minutinho ou até menos. Fez sentido tudo isso pra vocês? Vocês conseguem agora dar uma olhada para a tempestade de vocês com esperança? É isso que importa, tá? Ó, apareceu para mim que eu tenho 23 segundos restantes. Então, de novo, eu sou muito grata por cada uma de vocês que estão aqui. Sou grata por fazer parte da vida de vocês. E estou aqui para ajudar vocês a saírem dessa tempestade, tá bom? Um beijo muito grande. Quem quiser, me chama no particular que eu te dou um auxílio, tá bom?